Bom, pessoal, boa noite aos que estão começando a entrar na nossa transmissão, né? Agradecer a presença de todos. Hoje a gente recebe aqui essa dupla fantástica, Tarcísio Lima e Tarcísio Matos, né? Que se disponibilizaram a estar aqui conosco, trazendo seus ensinamentos, sua arte. Então, que a gente possa hoje absorver bem essas ideias que serão apresentadas aqui, sejam faladas, sejam cantadas, né, que a gente possa assimilar esses ensinamentos que serão compartilhados conosco aqui. A Casa de João, nesse período de isolamento social, ela tem promovido diariamente, às 8 horas, essas transmissões ao vivo, né? São palestras, conversas, estudos, e a gente tem tentado com isso manter a nossa conexão, né? Tanto uns com os outros, como nós, o maior que nos assiste, né? Então, é uma forma que a gente tem utilizado para nos mantermos conectados nesse período que nos obriga esse isolamento social, né? Então, convido vocês a diariamente, nesse horário das 8 horas, estar acompanhando as nossas transmissões, né? Como eu falei, hoje a gente recebe Tarcísio Lima e Tarcísio Matos. Eles farão para nós uma exposição com o tema Oração Dominical. E eu convido todos vocês a fazermos uma oração para que a gente inicie a harmonização para essa noite, para essa atividade que se inicia. Amado Mestre Jesus, gostaríamos de te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, buscando, dentro das limitações que nos são impostas, mantermos unidos nesse ideal, mantermos ligados a Ti, através dos Teus ensinamentos. Permite, Senhor, que sejamos assistidos pelos bons espíritos, que eles nos intuam e ampliem a nossa capacidade de entendimento dessas mensagens, favorecendo assim a nossa evolução espiritual, moral, intelectual, permitindo que tenhamos uma jornada mais tranquila, mais firme, mais corajosa para enfrentar os desafios que nos são propostos diariamente. Que assim seja. Assim seja, Senhor. Assim seja. Então, mais uma vez, dar boas-vindas a todos os amigos que já estão aí comentando. Alane, Eric, Selma, Zuleide, Márcio, Gorete, Silvia, a Joseíla, que é aniversariante de hoje, desejamos aqui nossos parabéns para ela. E a todos mais que estão assistindo, e a gente convida vocês, ao longo da exposição, fazerem seus comentários, se tiverem dúvidas e quiserem colocar aí na caixinha para a gente discutir aqui com os nossos convidados da noite, né? E convidamos vocês também a compartilhar essa publicação, esse vídeo, para que a gente possa chegar a mais gente, né? Para que essas mensagens possam serem úteis a muito mais pessoas, né? Boa noite aí a Eulália, ao Wilton, que estão chegando para nos acompanhar. E aí agora ao Francisco também, que está chegando. E eu passo a palavra a vocês e vou ficar aqui na retaguarda acompanhando. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite aos que estão nos assistindo, boa noite, meu xará Tarcísio Lima. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos. O Wilton dizendo, rapaz, um Tarcísio é pouco, 2 é bom.
Aí eu disse, 3 animais, vamos pegar um terceiro daqui a um dia. E eu canto, viu, Lima? Charada, tá? Meu charada, meu Lima. Sempre capela, né? Eu não toco. Aí o Wilton disse, pois eu vou botar um cabo que toca com você e que é seu xará. Eu digo, Maria, aí eu choro. Tá, pode crer. Aí não é xará, é chorar. Vai chorar. Aí para vocês que estão nos ouvindo, assistindo, né? Nós vamos falar hoje sobre a oração dominical. Os que estão nos ouvindo, né? Ouvindo, né? Nos ouvindo, né? Bacana. E como é que surgiu, né? Como é que Mateus conseguiu, em que circunstância Mateus ouviu a oração dominical e, tempos depois, escreveu. E é interessante, começou na casa de Pedro, em Cafarnaum, e era a sogra de Pedro. Ela estava adoentada, com febre, na cama, e Jesus saiu da sinagoga com João e o irmão dele e dirigiu-se à casa de Pedro. E quando lá chegaram, encontraram a sogra de Pedro, irmã de André, filho de Jonas, com febre, acamada. Aí ela, que já ouvira falar de Jesus, e o mestre chega, segura-lhe nas mãos, e já naquele momento a febre passa. Aí ela passa a refletir. Bem, estou curada, vou cuidar de fazer os quefazeres domésticos para receber a moçada aqui na minha casa, afinal de contas. Eu sou anfitriã, né? Com o meu genro, Pedim, o Cefas, né? Simão. E ficou refletindo, né? Puxa vida, se esse homem tem tanto poder assim, se ele é tão próximo de Deus, ele que está sempre pronto para atender às nossas súplicas, e Pedro, nós dessa casa que somos amigos de primeira hora, e ele que seguimos o emissário de Deus, por que não Pedro perguntar ao mestre se ele não pode dar uma forcinha para a gente, já que o dinheiro está curto, o peso dos serviços domésticos são tantos, a pobreza de recursos. Jesus não tinha, enfim, imensas possibilidades de fazê-lo. Chamou Pedro, a sogra de Pedro, e disse, rapaz, por tudo isso que eu lhe disse agora, você é amigo do homem, ele ouve nós todos, ele está lá mais perto de Deus, e não tem condição de tu bater um papinho com ele, não, sobre as nossas necessidades. Aí Pedro disse, pelos sentimentos humanos de Pedro disse, ficou tentado a dizer, sabe de uma coisa? Que é mesmo? A gente está passando uma dificuldade tremenda, vou perguntar a ele, mas Pedro também pensou, ele saberá me dizer o que é melhor para mim. Ainda assim, vou criar coragem e vou falar com ele. Pedro guardou indeciso o seu espírito. Falo, não falo, falo, não falo. Daqui a pouco, Pedro vai falar com Jesus. Mas agora, nós vamos chamar o Tarcísio Lima para cantar a primeira música da noite de hoje, que é Tu Que Choras. A autoria a música é sua? A música, até segunda ordem é minha, certo? Porque muitas vezes eu não distingo bem se o trabalho é meu, se o trabalho foi inspirado, porque a espiritualidade intervém mesmo no meu trabalho profissional e de uma forma, em muitas ocasiões, de uma forma bem anônima e tal. Mas o texto é uma coisa interessante, se eu tiver um tiquinho de tempo, gostaria de dizer, um camarada passou, o pai de uma querida amiga minha passou, lá no SEG, quando eu trabalhava no SEG, ele ia tomar passe e passou pertinho de mim e colocou uma coisa no meu bolso e disse assim, tá aí para tu.
Aí, quando eu cheguei em casa, que fui trocar de roupa, vi aquele no meu bolso, era um papelzinho com esse soneto. E esse soneto, assinado, o nome do soneto, Tu que Choras, e assinado, agora me passou aqui o Elmo Gomes. Elmo Gomes. Aí eu, bom, achei que Elmo era o rapaz. Aí, quando encontrei com a minha amiga, como é que vai o seu Elmo? Ela disse, seu Elmo? Quem é seu Elmo? Não é teu pai? Não, meu pai é Antenor. Aí, depois que eu vi, ele deve ter colocado isso no seu bolso somente para... Eu disse por que eu chamei assim, né? Ele colocou aquele papel no meu bolso, eu musiquei e tal, eu gostaria de apresentar a ele. Nunca ouvi, nunca apresentei a canção a ele. E, de repente, ela foi... quando ela falou, não, o nome dele não tem nada a ver com isso, ele simplesmente deve ter colocado no seu bolso porque achou que talvez você desse um bom direcionamento ao texto. E acredito eu que, não eu, mas a espiritualidade chegou e deu esse bom direcionamento. Bacana então, essa história do seu Elmo. Pois é, né? Seu Elmo. Na realidade, depois eu fui ver, existe um poeta, um escritor, né, com esse nome e tudo, mas eu não conhecia nada dele, não sei quem é, e o seu Antenor colocou isso no meu bolso para, né, me motivar a cantar. Então, aqui, ele cantando. A sonoridade do violão tá bem? Tá boa? Ok. Tá boa. Tu que choras e tanto te lamentas, achas que a vida é sempre má contigo, por pouco ao sofrimento te acorrentas, por muito pouco sentes desabrigo. Tu que as menores mágoas não sustentas, que as mansas dores tomas por castigo, por frívolos temores te atormentas. Ouve bem as palavras que te digo. Esquece as dores, olha para os lados. Há cegos, surdos, mudos, mutilados, enfermos das moléstias mais letais. Enxuga de uma vez esse teu pranto, verás que a tua cruz não pesa tanto, que há sempre alguém sofrendo muito mais. Esquece as dores, olha para os lados. Há cegos, surdos, mudos, mutilados, enfermos das moléstias mais letais. Enxuga de uma vez esse teu pranto, verás que a tua cruz não pesa tanto, que há sempre alguém sofrendo muito mais. Sempre, que há sempre alguém sofrendo muito mais. Que há sempre alguém sofrendo muito mais.
Muito bom, meu amigo. Tu que choras. Manuel. Obrigado, Vivian. Valeu. Eu também amo essa canção. Muito bacana, muito bacana. Continuando. Aí chegou a ocasião de Pedro falar com Jesus. Aí, naquela sinceridade ingênua de Pedro, perguntou: mestre, será que todas as orações que a gente faz são ouvidas? Aí Jesus respondeu: como não, Pedro? Ora, mas desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima dos poderes reduzidos, criou para o homem o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto. E a comunhão com esse plano elevado é quase que uma necessidade nossa, porque ele nos é o Pai. Ele é todo justiça e todo sabedoria. E aí é onde a prece dos homens procuram esse Pai infinitamente bom e justo, não mais diversos. Já diz assim para Simão: não acredito que em todos os séculos da vida humana correriam as almas incessantemente a Deus, batendo numa porta para que ela não se abrisse? Que Deus inflexível seria esse? Nós que estamos na dependência dele, que por ele fomos criados. Aí ele disse: Pedro, não tenha nenhuma dúvida, todas as nossas preces são ouvidas. No entanto, exclamou o feitoso o discípulo: Deus ouve a súplica de todos os seres. Se ouve essa súplica, por que de sorte? Por que é que para uns parece sorrir, para outros não? Por exemplo, minha mulher está aqui em casa tomando conta da horta, do jardim, enquanto Joana de Cusa está lá ensinando as domésticas dela a ler e a escrever. Sabe? Aí, Pedro, todos nós somos importantes no concerto universal. Cada um tem a sua função específica e cada um tem a sua importância. O homem que escreve as leis tem a mesma importância de um agricultor que lavra a terra e traz o fruto e a verdura para a nossa mesa. Todo trabalho honesto, Pedro, é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil sobre a sabedoria da terra. Se todo mundo fosse só cobrador de imposto, porque Pedro disse: olha, mas tem Levi é cobrador de imposto, deve ter uma grana boa, sabe que só ele mesmo, e eu sou um homem simples. Já pensou se fosse todo mundo cobrador de imposto, Pedro? Quem é que ia pagar o imposto? Ou seja, Jesus disse a Pedro que todo mundo é importante, que Deus ouve a prece, o mais simples ao mais socialmente elevado. A questão é saber o que é que nós estamos sentindo. Todo trabalho é digno, ok? Então, Pedro perguntou se a prece era ouvida. Toda é ouvida por Deus, e Jesus disse: toda prece é ouvida. O pequeno, o mais humilde, pode fazer e se atende como aquele que socialmente precisa. E que cada um tem a sua função. Agora, nesse tempo de corona, você imagine a importância que tem esses médicos que são chamados heróis da realidade. A importância que tem o médico, que tem o enfermeiro, que tem o nutricionista, que tem o gari, que tem o soldado, o homem que leva a segurança pública, sabe? Então o médico salva vidas, mas tem lá um gari aqui. Se não fosse esses rapazes que meia-noite passam aqui em casa com o carro do lixo a limpar para tirar a sujeira da nossa cidade. Então todos nós somos importantes. Se o médico pedir, Deus ouve.
se o Gari pedir também. E agora nós vamos para a segunda música. Renova Teu Coração, com o meu amigo Tarcísio Lima. Eu não sei se eu devia fazer uma pequena, vamos dizer assim, um pequeno histórico da canção de cada uma delas. Claro, porque talvez a ideia é Xará, a ideia é essa, que você conte a história de cada um. Vocês estão ouvindo, né? Tá certo, beleza, muito bem. Essa canção, ela tem uma coisa muito engraçada, porque uma vez eu estava em casa trabalhando, nesse tempo eu morava no Jardim Iracema, eu estava trabalhando no meu trabalho, plena, talvez 9 horas da manhã, meio da manhã, e chegou um amigo meu do SEG, trabalhava também no SEG nessa época, chegou um colega, Samuel Nunes, que você deve conhecer, meu amigo. Palestrante, nosso amigo, exato, hoje mora em Brasília e tal. Samuel chegou lá com o violão, tirou o violão dele do carro e tal, e eu recebi a porta e tal, e levei ele para a minha sala de trabalho. Eu estava trabalhando profissionalmente, que, como ele disse, eu sou músico profissionalmente. Né? Estava lá no meu trabalho profissional e ele chegou e disse assim: Tio, todo mundo me chama de tio Tarcísio, né? Já desde teve época no meio espírita. Tio, eu vim para a gente fazer uma música. Aí eu, como assim fazer uma música, rapaz? Eu estou trabalhando, eu estou aqui no meio da minha... E eu não sei fazer música assim, não. Para mim, a atividade de fazer música é uma coisa privativa, uma coisa cheia de segredos, eu nem saberia chegar e fazer música assim na frente de qualquer pessoa, porque... Mas pega ali o seu violão também, aí já pegou o dele, já pegou e... Começou tocando lá alguma coisa, pegou um papel, começou a registrar lá o texto. E aí eu cheguei assim, curiosamente aqui, olhei por cima o que ele estava escrevendo, o que estava tocando, fui dar uma ajudinha num acorde ou outro, uma coisa assim. Rapaz, nos envolvemos num trabalho que não durou mais do que 40 minutos. Ao todo. Deve ter durado 40, 50 minutos, sei lá, por aí. Aí, daqui a pouco, ele se levantou. Pronto, então tá certo. Já fizemos a nossa música, vamos embora. Isso, acho que, não me lembro bem, mas isso acho que não deu tempo nem de eu dar um copo d'água a ele. Pronto, já fizemos aqui a nossa música, já tá pronta, agora vamos embora. A música é justamente essa que eu vou apresentar agora. Aí, quer dizer, ficou-me esta lição, né? Essa situação resultou a canção e o ensinamento de que, para mim, naquela época, que já era profissional, poderia também ser feita uma canção assim, incluindo aqui a participação dos nossos queridos amigos espirituais. Renova o teu coração. Bem a propósito da situação de Pedro, aqui na nossa... na historinha que nós estamos apreciando. Renova o teu coração nas vidas com o Senhor. Para serve abençoa os hinos de amor então. Espalha o bem que puderes, abranda toda aflição, rancores, ódios, tristezas, na busca da redenção. Hoje semeia o futuro que te trará nova luz. Caminha sereno no bem, teu condutor é Jesus. Ama sem restrição, não temas o peso
da cruz. O tempo te exaltará, se o orgulho não te seduz. Hoje semeia o futuro que te trará nova luz. Caminha sereno bem, teu condutor é Jesus. Não temas outros rancores nas lides da redenção. O Cristo te exaltará, renova o teu coração. O Cristo te exaltará, renova o teu coração. O Cristo te exaltará, renova o teu coração, né? Olha aí. Isso, a primeira vez. O tempo te exaltará se o orgulho não te seduz. Aí no final, o Cristo te exaltará. Renova o teu coração. Muito bom, Pois muito é. bom. Dando continuidade ao nosso tema, que é a oração dominical, que é o Pai Nosso, daqui a pouco vamos chegar nele. Pedro ainda está naquela conversa com Jesus, e Jesus diz para Pedro, em definitivo, Pedro, somos filhos e servos de Deus antes de qualquer título convencional dentro da vida humana. Necessário que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, como rei ou como servo. Estamos aqui para servir ao nosso Pai. A lei de amor é o nosso farol, é o nosso guia seguro nessa travessia, nesse momento, viu, Lima? A gente sempre fala aqui, remetendo aos nossos dias atuais. A importância que tem na oração nesses dias agora, o isolamento, fazendo com que ressignifiquemos as nossas vidas, mudança de padrão vibratório, implicando em novas concepções, a finitude de cada um de nós. De repente um vírus pode nos tirar da presente existência, então não há por que imaginarmos, sabe, de vaidade, de conjecturas, de que somos, não, somos esses servos, esses servidores de Deus, para sermos Ele aqui na Terra, sabe, na construção desse reino de amor e de paz. É isso que interessa. Verdade. E a oração, nesse momento, ela tem uma importância fundamental. Limpar o nosso coração da felicidade, porque de um coração limpo vai partir melhor essa nossa oração curativa. Eu estava vendo o padre Eustáquio no livro Instruções Psicofônicas do Chico, que quando a gente fosse fazer uma prece por alguém em sofrimento ou uma situação difícil, complexa, você imaginasse a pessoa, o órgão enfermo, a situação que traz dores, e pedir a intercessão de Jesus naquele momento, como se num campo mental nós estivéssemos praticamente submersos, ou sim submersos, imersos, e pedir com toda sinceridade aquela cura, sabe? Então é isso, o poder que nós temos com a nossa fé e com o nosso magnetismo de operar essas coisas maravilhosas. E a gente não está podendo fazer isso de casa, mas orar pela humanidade toda. A destruição é também uma lei natural, é também uma lei de Deus. Se isso está acontecendo, tem um motivo, tem um objetivo.
Mas o que nós podemos fazer? Pedir a Deus, pedir aos espíritos que ajudem, na medida do possível, a mudança desse perfil, dessa energia da Terra, porque é provável que estejamos experimentando, né, Tarcísio? Essa transformação planetária, e a gente não pode, malgrado todas as dores que nos cercam, temermos. E aí vai a história da fé, acreditarmos que se Deus é infinitamente bom e justo, dá a cada um segundo que cada um merece, perdoa o pecador arrependido, por que temer nessa travessia? Sabe? Tenhamos fortaleza de ânimo para atravessar esses momentos difíceis, fazendo valer aquilo que o Espiritismo Consolador, predito pelo próprio Cristo, nos ensinou. E a oração tem esse condão, sabe, de dar leveza a tudo pelo entendimento do que está se passando. Graças a Deus temos o Espiritismo para nos falar de leis de causa e efeito, sabe? Do retorno, sabe? Do tempo que é dado pelos Espíritos para que nós renovemos nossos interiores, sabe? Pelo homem novo que deva nascer. E aí, Pedro pergunta, mestre, como devemos interpretar a oração? Aí Jesus diz, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus desejos e esperanças, dúvidas e amargores, porque Deus lhes concederá da luz dele. Olha aí, Tarcísio. Quando a gente pede, Deus concede a luz dele, porque a nossa ainda é bem fraquinha. Cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da nossa vida, como é a respiração. Esse ato involuntário de respirar, que é involuntário, seja também a prece, que nem a respiração. Tratemos-la dessa forma, dessa nossa conexão. Não deixemos para fazer esse tipo de oração só quando a gente estiver na pior. Tá bom? Tá legal? Agradece. Não tá bacana? Pede força. Não vamos pedir para tirar os obstáculos, vamos pedir para nos dar força para o enfrentamento. É indispensável, pois conheçamos o segundo entendimento, conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai através da prece, ok? Entendimento. Essa é a palavra, viu, Lima, que eu considero chave para tudo isso. Nós temos que ter essa... Se sabemos que temos um Deus infinitamente bom e justo, esse entendimento explica essas anomalias, essas vicissitudes, que praticamente poderiam até negar para o incrédulo, ele vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. E uma pessoa me diz, minha mãe está ali quase morrendo da Covid, como é que eu posso imaginar isso? Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados. Olha, vida futura. Que alívio é esse? Ela vai morrer. Quer dizer, em muitos casos, a mãe desencarna mesmo. Ela vai morrer. Que alívio é esse? Não é? A pessoa que não tenha uma fé embasada vai dizer, mas que história de alívio, a minha mãe morreu, eu pedi de todo jeito e a minha mãe morreu. Não é? Se fosse por isso, a morte não é uma pena, não é algo, vamos dizer assim, ruim que aconteça às pessoas, não, é uma necessidade a todos nós. Um fim de que Deus é esse de capítulo. Que Deus é esse de perto da gente, um afeto, se não fosse pelas leis. É aquela história da criança que chegou para Deus e diz, a mulher que chegou para Deus e diz, o meu filho está doente, o senhor pode curar? E ele diz, posso. E o senhor quer curar? Quero. E por que não cura? Aí ele diz, por causa da lei. Existe uma lei. Pois sabe? É. Enfim, vamos agora para Testemunhos, a terceira música. Essa música, ela nasceu na cidade do Barro, cidade cearense do Barro, a porta de entrada do Cariri, do Ceará, não é? Eu tenho, particularmente, um carinho muito grande por essa comunidade, e
estava numa tarefa, estava num trabalho lá, né, numa das semanas espíritas que a gente sempre fazia, em comemoração ao aniversário do Centro Espírita Francisco de Assis, iniciado justamente pelo Dito Samuel, que por coincidência não foi nem assim pensado não, viu, Matos? Foi por coincidência. Mas a história da segunda canção toca também no nome dele, porque ele foi o iniciador do movimento espírita na cidade do Barro, nos anos 80, não é? No final dos anos 80. E aí eu estava numa das atividades, o aniversário do Centro Espírita, e a gente sempre ia para lá fazer uma semana espírita, que é uma atividade que ainda hoje é efetivada. Os trabalhadores atuais do Cefran, eu ainda, com a graça de Deus, após um certo hiato, mas com a graça de Deus ainda continuo, assim, os meus relacionamentos com o Centro Espírita Francisco de Assis do Barro, e todos os anos é feita a Semana de Estudos Espíritas Francisco de Assis, para, né, homenagear, assim, comemorar mais um aniversário e tal. Já se passaram, então, mais de 30 anos da fundação. Neste ano, eu não me lembro qual foi o ano, mas aí a gente estava na rodoviária da cidade do Barro, cantando e tocando, um grande grupo, que é para manter a vibração, cantar e tocar, e estava sendo realizado um trabalho de livraria, de venda de livros, distribuição de algumas obras gratuitas para divulgar a literatura espírita e tal. E a espiritualidade trazendo uma musiquinha que aí eu não tenho como anotar, não tenho nada, o único jeito que eu tenho aqui para decorar e não perder é ficar cantando. Aí, meu amigo, eu no lalala, porque não tinha letra, eu fiquei no lalala, e inclusive à noite no Centro Espírita, esse era no domingo, era o último dia da Semana Espírita, e à noite no Centro Espírita eu apresentei também no lalala, porque a canção não tinha texto. E quando foi no dia seguinte, na segunda-feira, portanto, aqui em Fortaleza, já estava em casa, os amigos espirituais chegaram e trouxeram assinando o texto. Canção, né, assinado pelos amigos de Francisco, é uma equipe espiritual que sempre, desde muito, do mais remoto início da minha atividade espírita, esse grupo dá a sua contribuição, seu apoio, seu amparo a esses fazeres musicais, que aí, com uma gratidão muito grande, eu os tenho e os chamo para esse momento, né, que o momento da apresentação é sempre um momento muito festivo. Esse momento festivo eu trago os meus amigos queridos, amadíssimos, os amigos de Francisco, para cantar comigo, né, aqui neste momento de 2 Tarcísios e um evangelho extremamente luminoso. Tem tudo a 1000 motivos para dar-lhes testemunho do ensino redivivo que modela o nosso cunho, dos gestos mais singelos, na gente mais modesta. Vós tendes quadros belos, mera fresta e grande luz, revigorando antigos zelos, que em amor a vida traduz. Revigorando antigos zelos, que em amor a vida traduz.
Cristo, e os fracos e os pequenos, se crerdes mesmo nisto, sofrereis de pouco a menos. O ensino recebestes ao se ouvir Jesus dizendo: somente amando a estes vale a pena prosseguir, e pelos passos tais que destes o encontrastes feito aqui, e pelos passos tais que destes o encontrastes feito aqui. Muito bom. Valeu, Xará. Vamos continuar aqui. Jesus. Muito legal. Sigamos. Eu estou vendo aí que você cantou um fado. Agora foi uma música, né? Muito bacana. Os estilos são o mais variados possível. Mas olha, Jesus continua falando a Pedro, agora sobre um aspecto muito interessante, viu? Os meus ouvintes, né? Como é? Vidouvintes. Vidouvintes, áudio-ouvintes, audiovidentes. Aí Pedro observa o seguinte: mas rapaz, é interessante, Pedro, que os homens só se lembram do céu nos dias de incerteza, de angústia no coração, se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, aí eles se quedam de joelho para Deus. Aí Jesus, viu, diz a coisa que eu acho assim muito bacana. Quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal, de que somente o procuram os filhos nos momentos do infortúnio, por eles mesmo criado pelas suas próprias mãos. Quer dizer, nós mesmo procuramos o infortúnio, criamos ele, aí depois a gente chega lá para Deus, Senhor, dá uma forcinha aí, tudo. Então imagina como é que não é para Deus isso. Simão Pedro ouvia o mestre com uma compreensão nova. Veja bem, começou lá com a sogra dele, que Jesus tirou a febre. Bem, isso aqui é agora do professor, né? O Samuel foi professor comigo no colégio integral. Eu ensinava química orgânica e ele ensinava matemática. Ele e o irmão dele que partiu. E aí é uma coisa muito professor, né? Só fazer uma recapitulação. Pedro sai lá da sinagoga e vai na casa de Jesus, sai da sinagoga, vai na casa de Pedro, encontra a sogra de Pedro doente. Quando viu aquela cura, imaginou, puxa vida, Pedro, fala com Jesus, já que ele é tão próximo a Deus, e ele é realmente o enviado, por que é que Deus não pode nos dar uma forcinha, já que nós vivemos em tanta dificuldade? Aí Pedro pergunta a Jesus, tipo assim, lícito pedir? Deus ouve todas as nossas rogativas. E se trava esse diálogo entre eles. E chegamos nesse ponto, sabe? Que nós infringimos a lei de amor, trazemos as consequências dos nossos atos impensados e depois vamos a Deus para pedir assim. Ele é tão bom, ele é um pai tão amoroso, infinitamente bom e justo, que ele nos ouve, porque ele sabe o nosso tamanho espiritual. Ele nos criou simples e ignorante, aspirando à perfeição, e nós estamos agora na Terra, no educandário aqui, aprendendo essa lei de amor. É por isso que nós não podemos julgar um irmão nosso com cometimentos infelizes, porque nós também os cometemos, porque sabe lá Deus somente o que se passa naqueles corações. Então não nos cabe julgar, ok? Então Simão Pedro ouvia o mestre a partir de agora com uma nova compreensão. Não podia aprender a amplitude daqueles conceitos que para ele ainda, uma pessoa ainda muito braba, ele era pescador até ontem. Então era muita coisa. Esses conceitos, devagarinho, que paulatinamente que eles iriam entrando no coração de Pedro, mas ele já entendia que a assistência de Jesus, como sempre se revelou, era algo concreto, que ele poderia sim utilizar a oração, que Deus ouviria, por certo,
a oração de Pedro, ou de quem quer que fosse. Antes de dar seguimento, nós vamos ouvir agora novamente o nosso Tarcísio Lima, Não Te Detenha. Essa canção, eu não tenho muita coisa para dizer. Ela é uma mensagenzinha daquelas que a gente recebe no Centro Espírita quando chega. É um soneto de Alta de Souza, um soneto muito bonito, para variar, né? Todos os sonetos nos concitam, todos os sonetos de Alta de Souza nos concitam à ação. Ela é uma mensagem extremamente espírita, porque o Espiritismo nos diz: fora da caridade não há salvação, ou seja, é a atitude, a ação. O amor é uma coisa muito difusa, uma ideia muito distante. Agora, olhar para o outro e dizer, eu te amo, meu irmão, é uma coisa muito... Agora, certo, essa demonstração da caridade, né? Então, esse poema é mais uma de seus chamativos sérios. E eu, numa determinada ocasião, vi o poema, achei interessantíssimo e achei que era eu mesmo que estava musicando e a espiritualidade tomava assim a frente desse fazer, apesar de que o espírito que fez isso não se identificou, mas é um espírito anônimo, não é? Então, não tenhas. É para além das massas do teu morto, onde a luz do teu sonho brilha e mora. Os romeiros que seguem vida fora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes rogando a paz de nova aurora. Levam consigo a dor que clama e chora, sob as chagas do peito quase morto. Levam consigo a dor que clama e chora, sob as chagas do peito quase morto. Detenha, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, a implorar-te amor, consolo e abrigo, consolo, amor e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu porto de beleza. E o mestre amado habitará contigo. E o mestre amado habitará contigo. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, a implorar-te amor, consolo e abrigo, consolo, amor e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu porto de beleza. E o mestre amado habitará contigo. E o mestre amado habitará contigo. E o mestre amado habitará contigo.
Muito bom. Rapaz, você, de direito autoral de Deus, você tá rico, viu? Pode crer, viu, rapaz? Riquíssimo, graças a Deus. Sempre um homem muito rico. Esse aqui é o sucesso. Esse aqui é o sucesso que nós devemos almejar. Sim. O Emmanuel explica sobre a função da arte e do artista. O artista veio aqui, sabe, para com a sua arte levar o deleite saudável às pessoas, sabe, para que as pessoas, sabe, se encantem com aquilo que faz, que enriqueça de valores morais, sabe, que traga a verdadeira mensagem do Cristo e nos alivie das tensões do dia a dia. Esse é o valor da nossa arte, é o propósito do artista. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos não entendem que essa antena da raça, ela se nos é permitida vir com essa virtude musical, no seu caso, para com a sua canção, você levar paz às pessoas, levar reflexão, levar as pessoas a terem, sabe, mais ânimo, mais compreensão de tudo. Isso é que é o papel do artista. Se fortalecer, né? Se enternecer. Uma música dessa está o evangelho todo dentro. Exatamente. Uma ocasião, Divaldo Franco, numa apresentação em que eu tinha sido convidado para tocar com o Grupo AME, a gente tinha acabado de fazer a apresentação antes da palestra do Divaldo. E a gente saindo de cena, enquanto o companheiro lia lá as qualidades do Divaldo para chamá-lo, e a gente saindo aqui e ele se preparando para entrar e nos falando: parabéns, vocês saibam que muito mais, em algumas ocasiões, muito mais conseguem os artistas com uma canção de 4 minutos, 3 minutos e meio, 4 minutos, muito mais conseguem eles do que um palestrante com 1 hora, 60, 70 minutos de palestra. E é verdade. Porque na canção está tudo implícito ali. Está tudo implícito. É grande verdade. Muito bom isso aí. Vamos lá continuar, porque o tempo está nos chamando já. Vamos, o tempo está caminhando. Eu queria até perguntar ao nosso amigo Felipe. Felipe, em tese era para terminar 9, mas a gente pode chegar até 9h10, 9h15, Felipe? Porque ainda faltam 2 músicas. Pode, está dizendo aqui que pode. Pode, né? Beleza, vamos lá. Coisa boa. Então, decorridos alguns dias, estando Jesus a conversar sobre a oração, sobre outros aspectos, Pedro chegou para Jesus e disse: rapaz, eu não tenho alcançado muitos objetivos das minhas orações, não. Não está dando certo, não, senhor. O senhor disse aquilo tudinho, mas eu não estou conseguindo, não. Aí Jesus disse: Pedro, o que é que tu anda pedindo, homem? Aí disse: rapaz, é o seguinte, eu estou pedindo a Deus aí que ele resolva umas questões materiais minhas aí, uma dificuldade. Aí Jesus disse: Pedrinho, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares, atenção, nossos irmãos, sempre que solicitarmos as bênçãos de Deus, a fim de compreendermos a vontade justa e sábia a teu respeito, a nosso respeito, saberemos, pela oração, os bens divinos do consolo e da paz. A questão é que a gente pede para a nossa satisfação pessoal. Quanto de nós pede a sabedoria, pede, sabe, o fortalecimento do perdão, a ação? Isso que o Tarcísio disse é importantíssimo. O Espiritismo, quando Kardec nos ensina por esse axioma belíssimo fora da cadeia da salvação, é fazer, é prática. Nesse período agora de pandemia, é o tempo de nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos ao longo de 10, 20, 30 anos. É atitude. Não, porque não sei o quê. Eu me lembrei do Haroldo Dutra, né? É porque meus irmãos, nas casas espíritas, você não pode estar dizendo se Chico Xavier foi a reencarnação. Não é, não. Vamos levar alívio a essas pessoas. Esse nosso encontro aqui, Tarcísio Lima, é para levar o alívio às pessoas através da oração dominical, porque hoje mesmo é o domingo, com música. Para isso que o Divaldo disse, com a música abrirem-se
dimensões até então não devassadas por nós outros, pela incapacidade que nós temos de colocar a lei de amor e de justiça no coração. E vem com uma música e ela consegue. Sabe, não é presunção. É porque não somos nós somos aqui os ceareiros, nós estamos aqui para fazer. E foi o Tito que disse, vamos lá, falem, cantem. Porque ele deve estar sabendo, alguém deve ter dito assim para ele, o Dilson Pinheiro tem um quadro no programa dele que é assim, cantando dói menos. Pode crer. Cantando dói menos e a gente aprende mais. Aí, Pedro, depois do que Jesus disse, o que é que nós estamos pedindo, né? Porque nós pedimos as coisas, né, da matéria, a gente vai sair desenvolvendo. E se nós solicitarmos as bênçãos, sabe, para compreendermos a vontade justa, sabe? Ou seja, às vezes a gente pede um copo, uma limonada bem geladinha, com 2 pedrinhas de gelo, no pouco, e o cara chega com um prato de sal. É porque era aquilo do que nós necessitávamos naquele momento. Esse entendimento que o Tarcísio Lima falou agora, é isso que nós temos que entender. O que é melhor para a gente, somente ele sabe. Então, a prece, que não seja para os nossos pedidos particularistas, mas que Deus nos dê o entendimento do que é tão maravilhoso, é o amor que domina tudo, é tudo perfeito, tudo sincrônico. E aí, Pedro guardou aquelas palavras, e um dos filhos de Alfeu, que pode ter sido Mateus ou Tiago Maior, adianta-se de Jesus e faz o célebre pedido: Senhor, ensina-nos a orar, dispondo os seus discípulos em círculo, como se Jesus, naquele momento, vejam bem, mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz. O Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Mas antes de passar para ela, as explicações do nosso grande vai ouvir o poeta Tarcísio Lima. Essa canção eu acho extremamente importante na minha carreira de cantador espírita, porque à época, eu acho que era em 1990, mas eu não tenho certeza, era ali no iniciozinho da década de 90. E aí eu recebi um texto, havia recebido um texto na reunião mediúnica, achei interessante esse texto, muito interessante, bonito. O texto, eu sabia que era mediúnico, né? Foi assinado por um espírito A. Luz, né? Às vezes quando eu falo A. Luz, aí alguém vai dizer assim, foi A. Luz que ele mandou? Não, A pode ser Alberto, Ana, Alfredo, A. Luz, A. Luz, né? Como poetas que se... Alguém já chegou para mim e disse, rapaz, isso é autobiográfico? Eu disse, meu amigo, se é autobiográfico, é do autor, porque a música não é minha. As pessoas acham parecido comigo, mas realmente tem pontos aqui que o meu passado não se toca de jeito nenhum com o desse poeta ou dessa poetisa, não sei. O poeta. Um dia, um poeta queria saber um motivo maior para cantar, e em seus versos brilha sobre a terra, nos mares, no ar, mas não viu a poesia maior. E assim, a cantar e cantar, viveu de sua voz na certeza de achar seu caminho, seu rumo a seguir. Mas caminhos são muitos aqui,
e o poeta perdido vagou. E agora que o poeta julgava estar longe, a se ver sem poema e sem vida, sente em si a bendita ferida que o convida a rever sua busca, distanciada de todos em tudo. Então, uma luz ele viu pouco a pouco, que crescia buscando seus versos, transformando por dentro seu jeito. Quis amar a irmãos e a inimigos, pois o amor lhe sobrava do peito. Encontrou 1000 poemas de luz, sem saber como tudo se deu. Sem saber o poeta era eu, sem saber eu buscava Jesus. Então, uma luz ele viu pouco a pouco, que crescia buscando seus versos, transformando por dentro seu jeito. Quis amar a irmãos e a inimigos, pois o amor lhe sobrava do peito. Encontrou 1000 poemas de luz, sem saber como tudo se deu. Sem saber o poeta eu, sem saber eu buscava Jesus. Lima, o poeta era você. E saber que procurava, que a busca era de Jesus, né? Sem saber pois que é. o poeta eu. Esse desfecho é muito bom, muito inesperado. Poeticamente é um desfecho que eu próprio, como médium, não percebi que ia ter isso, que ia ser assim. O grande lance aí quer dizer que o poeta é aquele que busca Jesus, né? Pois é, buscou a vida inteira os melhores versos, a melhor, mas só achou quando encontrou-se com o mestre. Beleza. E para nós finalizarmos aqui a nossa última parte, para que nós passemos para o Lima fazer a última intervenção musical dele, Jesus rodeou os discípulos, né? E elevando seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando seu amor acima de todas as coisas, ele exclamou pela primeira vez. E Levi, o mais intelectual do discípulo, tomou nota das sagradas palavras. Pai nosso que estais nos céus. Essa é a oração dominical que dá título ao nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou o Cristo. Venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, Jesus acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu o mestre: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, o Galileu acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E conhecedor das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Meu amigo Tarcísio Lima, passo para você para a nossa derradeira música de hoje. Vence. Essa canção eu passei muito tempo, não sei, ela foi composta em 2004. Eu passei muito tempo coletando palavras que se adequassem à minha ideia. Na verdade, eu não tinha uma ideia propriamente dita, mas eu queria fazer uma combinação legal de palavras. E quando eu tinha uma lista razoável de palavras que se combinavam, aí eu fui começando a escrever algo e musicar. Eu fui escrevendo conscientemente, não sei se a espiritualidade estava, porque você sabe muito bem que os espíritos, muitas vezes, a intervenção deles é sutil, de modo que você mesmo não percebe. Então, pode ser que eles assim tivessem me auxiliando, mas eu não percebi nada, e a melodia e a letra saíram juntas. Eu fui combinando aqui e tal, e fui, na hora que eu terminei de escrever a letra, tive de fazer talvez algum retoque na melodia, uma coisa assim, mas ela estava pronta no momento seguinte. Aqui está Vence, com a qual a gente termina efetivamente o nosso encontro. Essa nossa avant-première, eu gostei muito de trabalhar a dois Tarcísios. Né? Palestra a dois Tarcísios, né? Piano a quatro mãos, então palestra a dois Tarcísios. Muito bem. Lima, tomando por aquilo que Divaldo Franco falou, você fez, a sua música fica como a nossa prece final. Muito bem, beleza. Ela poderá ficar na condição da nossa prece final. Eu agradeço aos amigos da casa de João, irmão Francisco, que sempre tem essa gentileza de nos convidar. Eu agradeço a você, a sua participação foi extremamente importante, e eu espero que a gente venha a atuar juntos outras vezes, e que a gente se aprimore cada vez mais. E vamos, então, encerrar nosso primeiro cometimento. Em meio às vaciladas desta minha, na dor que descompassa e desafina, fina, da luz desperto a quem do breu desperto perto, sem ter uma noção que me conforte forte, enquanto dentro em mim a esperança mas dentro da alma escuto tudo assim. Sim, as dores bem sofridas galardão conquistarás em ti, porque és capaz. Paz, nós vemos bem e tu verás também.
Bem, o de sabor apenas te regula, então os teus prazeres que se excedem, e as fraquezas que te despertam, que seguem soando a doutrinária, que agora emocionado em teu encanto canto, e diz-me por em nome de Jesus, se queres esperança em nova aurora, ora, se queres o perdão que desinflama, ama, se queres o amor que te perdoa, doa, ora, ama. Se queres que esse amor se te conserve, serve pra isso a voz do céu que te abençoa, soa, e a luz desta razão que te convence, venci. Amigos celestiais se compadecem, descem em prova de bondade sempre terra, insuflam arte sua do concerto certo, inspiração de luz que nos comparte a arte, sintamos e vivamos a doutrina, da qual é bom que cada profitente tente mostrar em seu viver que essa verdade há de triunfar do tempo bom e não contra os E agora minha alminha doutrinada nada ameaça nem expõe, se eu vou direto, reto, fazer tudo bem que assim se exprime e que o amor ao bem que aqui se enseja, se queres esperança em nova aurora, ora, se queres o perdão que desinflama, ama, se queres o amor que te perdoa, doa, ora, ama, se queres que esse amor se te conserve, serve pra isso a voz do céu que te abençoa, soa, e a luz desta razão que te convence, vence, vence. Assim seja. Muito bem. Muito bom. Aí, caríssimo. Bom, pessoal, eu agradeço demais a participação de vocês essa noite, né? E antes da gente se despedir, eu queria só perguntar para o Tarcísio Lima, já que ele falou tanto dessa influência espiritual no trabalho, né, na contribuição dos amigos espirituais. Queria que você dissesse para a gente, Tarcísio, como foi a tua primeira percepção desta influência, dessa participação espiritual? Como foi o teu primeiro contato com esses amigos que até hoje te ajudam nessa atividade musical? Meu amigo, eu vou dizer, eu dei trabalho, viu? Eu dei trabalho. Eu me lembro muitíssimo de um amado amigo, Francisco Cajazeiras, que hoje está na pátria espiritual, como sabemos. Nosso irmão, que no dia 13 desencarnou. Nós tivemos uma iniciação no Centro Espírita João Evangelista. Ao mesmo tempo, a gente foi para a mediúnica e tal. E nós dois tínhamos as nossas sérias dúvidas das coisas mediúnicas por nosso intermédio, né? A gente não duvidava, como crentes espíritas convictos, nós não duvidávamos da mediunidade, absolutamente.
Nós duvidávamos quando se tratava da nossa mediunidade. Entende? Por exemplo, a mim, eu me abria com ele assim, com uma naturalidade muito grande, porque ele vivenciava as mesmas coisas e era condiscípulo ao mesmo tempo, e era uma pessoa muito estudiosa, sempre foi. E aí eu dizia, rapaz, certos pensamentos que vinham na minha cabeça na ocasião da educação mediúnica, na hora da reunião, eu dizia, mas não está vendo que eu não vou dizer um negócio desse aqui, atrapalhando tudo? Eu, discutindo a história, ao invés de dar passividade, eu disse, mas rapaz, não está vendo que eu vou dizer um negócio desse aqui, atrapalhando tudo que está acontecendo? Não. Depois, algum vidente dizia, olha, tinha um espírito assim, 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 perto do Tarcísio, mas ele não deu passividade e ele se comunicou através de fulano. E aí eu até posso observar que a comunicação que tinha se manifestado ali através de outra pessoa tinha aquele teor. Aí, quer dizer, essas coisas foram dando base, foram dando algum direcionamento, alguma experiência para que eu... E ele dizia que também, no caso dele, era assim, para que eu fosse tendo um pouco de discernimento sobre o que era meu e o que não era. Mas na questão musical, isso ficava um pouco subjetivo, porque, como eu disse em algum momento aqui durante a nossa apresentação, os amigos espirituais me auxiliam mesmo no meu trabalho profissional. Não é? Veladamente, algumas coisas que hoje, já com muito mais experiência, eu consigo depois amealhar e detectar que digo, não, aqui eu sei que eu recebi um contributo, aqui eu recebi um empurrãozinho, essa ideia aqui eu não tive, essa ideia me foi soprada e tal. Nesse tempo eu não tinha essa fineza, essa sacação. E aí, muitas vezes, olha, a primeira canção, que não foi a primeira na ordem, mas foi a primeira na importância, que foi Espiritismo. Essa canção ela se tornou a primeira por causa da sua... Quando eu recebi o texto dela foi numa mensagenzinha dessa que a gente recebe ao chegar no centro espírita. E algum tempo depois eu fui ler e achei interessante e resolvi musicar. É porque eu era muito assim, eu vou compor, eu agora vou fazer uma música. Então, eu, me achando, pegava o violão e fazia aquela música. E aí, isso foi no meio da semana, talvez, sei lá, quarta-feira, quando foi no sábado, a reunião mediúnica, aí manifestou-se por meu intermédio, psicograficamente, né? Manifestou-se por meu intermédio um espírito chamado Oliver. Oliver é o coordenador desta minha tarefa musical, certo? Então, Oliver disse assim, olha, aquela canção que você escreveu na quarta-feira sobre aquele texto do Espiritismo, aquela canção não é sua, aquela canção é minha. E eu vou querer que você assine o meu nome nela. E com essa canção, nós podemos inaugurar uma tarefa, realmente alguma coisa mais séria, substancial, que não fique apenas você mostrando essas canções a meia dúzia de companheiros que vão gostar, mas que aqui, diante de você, está se delineando uma tarefa. Se você quiser assumir, preste atenção, analise, se você estiver afim, algo nesse tom. E eu, graças a Deus, estive afim, assumi assim, o lado de cá da tarefa, sinto-me extremamente recompensado por isso, extremamente valorizado por essa tarefa. Não paro aqui na quarentena, são páginas e páginas e páginas aqui, as pastas que eu imprimo, as coisas e tal, vou treinando, às vezes me falta tempo. Eu sou o patrão,
mas ao mesmo tempo sou um empregado, porque o cara, eu preciso de tempo para treinar, e fico dizendo assim, eu não tenho condições de treinar diante do volume de coisas que chegam. E isso é uma coisa que eu considero muito boa, eu considero extremamente importante essa coatuação, esse trabalho conjunto entre mim e a espiritualidade, não, eu digo entre mim e a espiritualidade, não querendo me colocar no mesmo padrão, na mesma, não são espíritos da minha igualdade, absolutamente, eu estou convicto disso, mas eles, com a sua gentileza, com a sua simplicidade, com a sua superioridade, que a superioridade, há uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que sempre me emociona muito, chamada, que é, a frase é assim, a clemência é irmã do poder. Quem não pode, não tem clemência, só tem violência. Então, ele não quer saber de absolutamente nada. Mas aquele que realmente pode, aquele que realmente tem a força no seu lado e com o seu comando ele pode realizar coisas, esse é clemente. Então, os espíritos têm sido muito clementes em relação a mim. E com a minha pequena participação, eles têm, vamos dizer assim, no fim de contas, eu acho que o evangelizando sou eu, o principal evangelizando sou eu. Eles têm realizado uma obra de evangelização muito boa, e eu espero que nesse meu processo de evangelização, eu esteja conseguindo alcançar o coração de alguém mais, e que alguém mais se toque disso, e que isso seja essa bênção vá sendo multiplicada no coração das pessoas ao meu redor, com a graça de Deus. Muito bom. Foi quase outra palestra, pelo amor de Agora o Felipe ficou com medo de perguntar qualquer coisa mais, porque ele disse, não, se perguntar qualquer coisa mais, ele vai falar até 11 horas da noite. Não, eu acho interessante essa colocação que você fez, essa explanação, porque é uma situação que muita gente vive, né? Muita gente está aí lutando contra essa ideia de que pode estar sendo auxiliado, né? As pessoas não reconhecem a ajuda, as pessoas não param, às vezes, para entender que nós não estamos sós no mundo, nós contamos com amigos que nos amparam, né? Que nos conduzem, inclusive, nas horas mais difíceis, né? Que estão a todo momento tentando como você usou, o termo que você usou, né? Nos educar, nos evangelizar, né? É importante essa sua experiência, porque eu acho que muita gente passa por isso, muita gente, às vezes, sente isso e tem dificuldade de fazer isso que você fez, né? De aceitar que nem tudo é nosso, né? Que a gente está a todo instante passando por esse processo de suporte, né? Espiritual. Isso é uma coisa que em nenhum ponto não nos diminui, pelo contrário, nos engrandece. Porque o nosso círculo de amizades com amigos de uma elevação tão importante do ponto de vista musical e do ponto de vista mesmo da elevação de caráter, de suas vibrações, de sua superioridade moral, isso é algo realmente digno e que dignifica. O amigo dignifica o amigo. Agora, por exemplo, acabei de conhecer pessoalmente o meu xará, Tarcísio Matos, e me sinto cada vez mais agora dignificado pela presença dele, assim, de uma forma efetiva na minha vida. Isso é uma coisa que os espíritos efetivam de uma forma muito caridosa deles em relação a nós, né? Uma forma muito positiva para nós. Para mim foi extremamente positivo. Pode marcar outra aí que nós estamos dentro. Pode crer. Cadê o contrato? Onde é que a gente assina? Não preocupe não que o contrato chega já pelo WhatsApp. Pode crer.
Muito bom, meu irmão. Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado a vocês, Tarcísio Lima, Tarcísio Matos. É muito importante para a gente receber a visita de vocês dois para essa exposição. Eu acredito que todo mundo que acompanhou pôde desfrutar de uma noite muito boa aqui conosco, né? E aí, agradeço a audiência, né, dos nossos telespectadores, internautas, né? Essa palestra ela vai ficar gravada na página da Casa de João Irmão Francisco, então quem quiser depois, quem chegou atrasado, não viu o começo, quiser voltar para assistir, fique à vontade, a palestra vai ficar gravada, né? Compartilhem com as pessoas que vocês acharem que precisam ouvir essas ideias que foram aqui discutidas, né? Então, compartilhem a nossa publicação com outras pessoas, né? E, mais uma vez, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por nos permitir essa reunião, né? Nos permitir essa união, mesmo que utilizando as ferramentas tecnológicas, né? Mas que nos mantém interligados espiritualmente entre nós e entre esses bons espíritos. Muito bom, vai lá. O nosso irmão Wilton, ele está sugerindo que a gente encerre com a canção que eu citei. A canção citada, eu acho que deve ser aquela que eu disse que o Oliver chegou e disse, não é sua não, é minha, e eu quero que bote meu nome. Então, a canção é Espiritismo, e eu fico muitíssimo satisfeito, não tenho absolutamente nenhuma outra coisa a ver com o Chico Xavier. Somente isso, que a obra Espiritismo, o texto é de Casimiro Cunha, através dele, e se encontra na obra de lançamento da mediunidade dele, que é o Parnaso de Além-Túmulo. Esta obra de Oliver também é a obra de lançamento da minha mediunidade. Então, eu e Chico estamos no mesmo patamar, ok? Então, Espiritismo para terminar aqui. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte, e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola
e o Mestre amado é Jesus. Essa. Bom, então com isso a gente encerra a nossa atividade da noite, mais uma vez agradecendo Tarcísio Lima, Tarcísio Matos, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelos ensinamentos trazidos, né? Mais uma vez agradecendo a todos que nos assistiram e que participaram dessa transmissão. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus. Assim seja. Beleza. Assim seja. Valeu, Xará. Boa sorte.